Salve galera, beleza? Então, vou falar um pouco de mim. Eu vou resumir assim rapidinho. Eu vim de uma família pobre. Mas ser pobre não justifica ir pro erro. Galera, o fato de ser pobre, você já tá caminhando com o erro. O pessoal que você convive é todo mundo que vive em delito, que vive em crime, que vive fazendo falcatrua. Então saí cresci, trilhei vários caminhos e fui para a igreja. Fui para uma clínica de recuperação. Fiquei na clínica lá, conheci a palavra, saí, caí. Então por isso, galera, eu não julgo se uma pessoa cai. Pessoal, uma pessoa que mata alguém, e uma pessoa que se masturba, e uma pessoa que pratica adultério ou que rouba, diante de Deus o pecado é o mesmo. O que muda é a consequência. Você tirar a vida de alguém e você roubar é o mesmo pecado diante de Deus. O que muda é a consequência do pecado. Então, quando você for julgar alguém, se liga, galera, numa coisa chamada amor e misericórdia. Beleza? Então, vamos lá para a primeira palavra. Então, assim, desculpa. Só voltando ao lance, aí o que aconteceu? Eu desviei, caí no pecado, me afastei de Deus, mas Deus, na sua imensa glória e na sua eterna bondade, teve misericórdia de mim, me restaurou, me trouxe de volta com o propósito de ser semelhante a Jesus e se entregar completamente como um soldado de Cristo. Soldado não tem vontade, não faz o que ele quer. Então, a minha vontade é que todos entendam que essa paz, essa graça, essa vontade de viver com um objetivo, Deus pode dar para qualquer um. Em Efésios 2:1, a palavra diz assim para nós: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Vamos lá primeiro para o que é delito, o que é pecado. Pecado é a essência humana, é a desobediência contra Deus. O pecado ele é a consequência da desobediência contra Deus. É o que o sinônimo de pecado é maldade, perversidade, ruindade, desumanidade, iniquidade, malevolência. Então, pessoal, o fato de nós termos essas qualidades em nós nos afasta da felicidade, nos afasta da paz e nos afasta de Jesus, de Deus. Que o único motivo de nós conseguir ter uma vida de equilíbrio é Deus. Um ateu é equilibrado? Não, não é, cara. Se você conversar com um ateu, você vai ver que não é equilibrado. O cara não é equilibrado. Um religioso é equilibrado? Não, não é. Se você briga, quer sair na mão por causa de uma ideologia, de uma filosofia tua, não é ser discípulo de Jesus. Se você quer forçar a pessoa a aceitar, não é de Deus. Por quê? Porque o que é de Deus, quando você fala do amor de Cristo, a pessoa aceita pelo mover do Espírito Santo. A fé é uma escolha. Então fica aí a essência humana. Delito, o que é delito? Transgressão moral. Falta. Isso é o delito. O pecado nos faz cometer muitas faltas, muitas transgressões, não ter moralidade, não ter respeito, nos afasta até de pessoas, não só de Deus. Então, essa daí é o que acontece com nós quando nós estamos longe de Deus. E essas transgressões, essa qualidade de ruindade e tudo, nos faz nos afastar e se afundar cada vez mais. Perder a paz. Que eu sei que todo mundo que não caminha com Deus. Galera, não adianta você falar, eu tenho Deus. Eu tô com Jesus. Eu gostava muito de um rap do 509E que dizia assim, ó. Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui, se liga só. Aí numa das partes fala assim, ó. É o Oitavo Anjo o nome da música. Numa das partes fala assim, ó. Eu não preciso virar crente. Tô com Deus, assim sigo em frente. Deus está comigo, não preciso virar crente.
é mentira. Não estou falando ser crente de religioso, mas crer você precisa. E precisa se tornar um discípulo de Jesus para de verdade Deus estar com você. Senão Deus não tá. Hoje eu tava falando com uma irmãzinha, ela falou, meu primo, pá, é bandido, daí saiu, tal. Eu falei, cara, se ele não voltar para Jesus, se ele não tiver um compromisso com Deus, o fim dele é a morte. E nós já vamos chegar lá nesse tópico. Romanos 6:23. Vamos dar um rolê na Bíblia agora aí, galera. Vamos dar um rolezinho na Bíblia, faz bem. Vou ter um pouco de paciência comigo, meu olho não me ajuda muito. Mas a gente tá aí na peleia, tá na batalha do reino. Diz assim, ó. Porque o pecado... não, desculpa, não é 6:23. Que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O que é o dom? A palavra dom significa presente, o presente de Deus. O presente de Deus para nós é a vida eterna. O contrário da morte, a morte é separação. O termo original da morte é separação. Então, todas essas coisas que eu estava falando aqui antes do pecado, dos delitos, nos afastam de Deus, nos separam de Deus. Você vive como um animal, pelo instinto. Às vezes a gente fala, não, mas eu tenho Deus até pela nossa cultura cristã. Mas não é verdade, porque para você estar com Deus, para você estar caminhando com Jesus, você tem que entregar a tua vida para o Senhor e Salvador da nossa fé. Que a gente já vai chegar lá mais na frente. Então o presente de Deus, pelo que o pecado e os delitos causam, que é a separação, que é a morte, não só aqui, como também na eternidade. Em João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus deu o seu Filho único. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora eu vou falar com vocês. Galera, você daria o teu filho por um nóia? Aquele que está cobertozão dormindo lá na quebrada? Por um bandido, por um estrupador? Por um assassino que matou uma mãe na frente do filho? Pessoal, e vou te falar uma coisa chocante. O empresário que lesa um funcionário bobinho, sem estudo, alguém que tira alguma coisa de alguém, diante de Deus, Deus vê o pecado dele da mesma forma que ele vê esse que matou a mãe dele. Entendeu, galera? Então não tem fuga, não tem passar o pano, não tem que falar, não é bem assim, não é assim pra você. Você está perdido. Você vai para o inferno como qualquer um que não aceita Jesus, como qualquer um que matou, que roubou e destruiu, e você só enganou, ou às vezes nem fez nada, mas também não aceitou Jesus. Tua bondade não vai levar a lugar nenhum, porque a fé sem obras é uma coisa morta. Não tem sentido nenhum. Em João 18:36, Caifás, se não me engano, Caifás interroga Jesus e ele fala, tu és o rei dos judeus? Ou, se não me engano, o governador de Jerusalém. Tu és o rei dos judeus? Jesus fala, não sou desse reino, porque se fosse desse reino, os judeus, se eu fosse meu reino fosse desse mundo, os judeus iriam aqui agora e me resgatariam. Mas eu não sou daqui. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, mete a cara no reino, se torna um guerreiro, valente, é restaurado, ganha o Espírito Santo, você passa a ser de outro reino. Por isso nós temos paz. Esse mundo aqui é só tribulação, só dor, mentira, sofrimento. Então quando você aceita Jesus, você passa a ser do reino dele. E isso é bem legal. A outra promessa que o Senhor nos dá, quando houve a fuga lá da prisão, houve o terremoto, acho que me falha a memória, houve o terremoto lá em Atos 16:31, conversão do carcereiro. Ele chega para Paulo, se apavora e Paulo diz, não faz nenhum mal porque todos estamos aqui.
E ele vê o testemunho de Paulo, a vida de Paulo, por isso eu digo, a gente está rodeado de uma nuvem de testemunha nos olhando. Ele olha para Paulo, e através de Paulo ele aceita Jesus. E o que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se você crer em Jesus, essa bênção não vai passar, não vai ser só tua, vai passar para todos aqueles que te rodeiam. Toda a tua casa. Eu acredito que a minha casa vai ser salva. E quando a palavra de Deus diz salva, não quer dizer só ir para a glória, mas diz restauração. Fala de restauração. Glória a Deus. Aleluia, porque eu espero essa restauração na vida da minha família, das minhas filhas, da mãe delas. Glória a Deus. E de todos aqueles que me rodearam, de alguma forma tiveram uma contribuição na minha vida. Eu espero que a minha graça, que a bênção que Deus me deu, passe para eles também. Espero não, tenho certeza. Ora, a fé é certeza das coisas que se espera, convicção de fatos que não se veem. Eu creio na glória de Deus, aleluia. Em Efésios 3,12, a palavra de Deus diz que nós temos ousadia e acesso à presença do Pai pela confiança da nossa fé. Um termo bem simples, sem teologia, sem nada dessas coisas. Você é metido o suficiente para chegar diante de Deus e falar com Ele. Nós temos essa moral com Deus. Você tem moral com Deus. Então, assim. E como que a gente vai fazer para chegar até lá? João 17:3. Vamos ver o que a palavra de Deus diz para nós. João 17:3. A vida eterna é esta: que te reconheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A palavra de Deus diz assim, ó, que nisso se resume toda a lei. Amar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nisso Jesus se resume a vida dele. Senhor Jesus, Filho de Deus Altíssimo, meu Senhor, veio, morreu no meu lugar, me deu essa confiança para chegar diante do trono da graça e buscar a salvação. A salvação, Sozo, não engloba só você ir para o céu. Então a gente não tem que pensar só vou para a vida eterna e coisa arada parecida. Não. Tua vida vai ser restaurada aqui. Mas para isso tem um preço. Deixar tudo e seguir o Senhor. Você não vai, de repente, ganhar um carrão. Talvez um fusquinha, uma moto. Para usar para a glória de Deus. Tudo que você tiver aqui vai ser para a glória de Deus. Isso é a igreja. A igreja tem que viver para a glória de Deus. E Deus está te chamando para viver essa glória. Deus transformou minha vida. Deus mudou eu. Eu era um feiticeiro. Eu era ruim. Eu era mal. Perverso. Eu era perverso mesmo. Eu era ruim. Quem me conheceu no passado sabe que eu era muito ruim. Ruim. Arrogante, orgulhoso. E Deus transformou eu. Desumano, não era humano, iníquo, malevolência. Eu era tão desumano que eu trabalhei uma vez com um cara. Hoje esse cara trabalha, o time dele é formado por maioria por policiais. Ele não é polícia, mas o time ele chegava ao cúmulo de torturar as pessoas, de querer matar as pessoas. Noias, pessoas que precisam de Jesus. Eu era cruel, desumano. Um dos motivos que eu virei lutador, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vivem lutador são lutadores, mesmo que digam que tem Jesus, eles precisam de Jesus, porque é necessário ser cruel para ser um gladiador.
a lutar pela vida. Fui cruel no mundo e Jesus me mudou. Jesus pode mudar você. Jesus pode dar paz. Se você tem paz, você direciona a tua vida. Deus tem um chamado para cada um. Para mim, Deus mandou me jogar. Às vezes Deus vai mandar você se jogar, mas você vai poder ter um trabalho. Às vezes Deus vai mandar você se jogar, mas Deus vai te dar uma oportunidade na vida diferente da que Deus tem feito comigo. Então, meus queridos, se Deus mudou a mim, galera que me conhece, que sabe de onde eu vim, o que eu fui, Deus pode mudar qualquer um, Deus pode mudar você. Te dá vida e vida em abundância. Jesus morreu por você. Meu Senhor morreu por você. Mas Ele reviveu e junto Ele trouxe vida para todos nós. Aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. E Ele vai fazer diferença na tua vida. Beleza, galera? Se liga lá. Poucas ideias.